Israel realizou um ataque aéreo impressionante contra uma instalação militar secreta no Irã, marcando um novo episódio nas tensões crescentes no Oriente Médio. A base, altamente vigiada e de importância estratégica, era um centro crucial para operações iranianas. Como Israel localizou essa instalação, o que havia em seu interior e os detalhes da operação são questões que despertam grande interesse. De acordo com fontes de inteligência, o Mossad, a agência de inteligência israelense, confirmou a localização da base após meses de monitoramento, utilizando agentes em campo e imagens de satélite. Essa instalação abrigava mísseis balísticos avançados, veículos aéreos não tripulados, VANTs, e equipamentos de radar. Além disso, as atividades no local indicavam que o Irã se preparava para operações militares na região. Israel acreditava que o Irã utilizava a tecnologia dessa base para fortalecer aliados regionais e planejar possíveis ataques contra o Estado israelense. A decisão de realizar a operação foi tomada após a análise minuciosa de carregamentos militares enviados à base. Após o ataque, descobriu-se que o local continha uma quantidade significativa de armamento de última geração, incluindo mísseis balísticos de longo alcance capazes de superar os sistemas de defesa de Israel e seus aliados. A base também servia como centro de comando para coordenar ações regionais e monitorar grupos extremistas apoiados pelo Irã. A operação foi executada pela Força Aérea de Israel durante a madrugada, utilizando drones e mísseis guiados de alta precisão. Segundo relatos, aviões iranianos suspeitos de transportar armas para o Hezbollah foram interceptados por caças israelenses na mesma noite. Fontes confirmam que o Irã tem utilizado aviões civis para transferir armas de forma clandestina, dificultando a detecção por sistemas de inteligência. Durante inspeções secretas no aeroporto de Teherã, agentes do Mossad descobriram que aviões comerciais transportavam mísseis e munições ao invés de passageiros. Essa tática abusava da imunidade diplomática concedida a aeronaves civis, tornando a operação ainda mais sigilosa. Israel empregou tecnologias avançadas, como dispositivos de interferência de radar e caças F-35, para conduzir a operação sem ser detectado pelos sistemas de defesa aérea iranianos. Durante o ataque, um avião carregado com armamentos foi abatido logo após decolar, resultando em explosões que causaram incêndios no aeroporto. Analistas militares consideram essa operação uma vitória significativa para Israel, destacando mais uma vez a eficácia do Mossad e o domínio israelense em inteligência. A ação enviou uma mensagem clara à região e provocou reações imediatas. O Irã condenou o ataque, classificando-o como terrorismo, e prometeu retaliações, possivelmente envolvendo drones e mísseis balísticos, contra alvos israelenses. O cenário no Oriente Médio permanece tenso, com aliados e adversários tomando posições. Países como Rússia e China condenaram o ataque, enquanto a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos demonstraram apoio à ação israelense. Os Estados Unidos reafirmaram o direito de Israel à autodefesa, pedindo moderação de ambas as partes. Além do conflito direto com o Irã, Israel está preocupado com o fornecimento de armamentos ao grupo Houthi, no Iêmen. O Irã tem equipado os Houthis com mísseis balísticos e drones avançados, que ameaçam a infraestrutura petrolífera da Arábia Saudita e as rotas comerciais no Mar Vermelho. Em resposta, Israel intensificou sua presença militar na região, realizando operações de interceptação e vigilância para conter a influência iraniana. A escalada das tensões no Oriente Médio destaca a complexidade da rivalidade entre Israel e Irã.
Apesar da superioridade militar israelense, o Irã continua a buscar formas de expandir sua influência regional. Ações como o fornecimento de armas aos Houthis representam não apenas uma ameaça direta a Israel, mas também uma tentativa de desestabilizar a região como um todo. Os próximos dias serão cruciais para entender as repercussões dessa operação e as possíveis retaliações do Irã. A política regional e internacional pode sofrer mudanças significativas em resposta a esses acontecimentos. A vigilância e a análise continuam, com o objetivo de acompanhar os desdobramentos e prever como eles podem impactar a dinâmica de poder no Oriente Médio. As forças de defesa de Israel realizaram ataques aéreos na faixa de Gaza, com o objetivo de atingir instalações associadas ao grupo Hamas. Esses ataques resultaram em um número significativo de mortes e feridos, incluindo civis, agravando a já crítica situação humanitária na região. Estudos sugerem que o número real de vítimas pode ser maior do que o reportado, incluindo mortes causadas não apenas por bombardeios, mas também pela falta de acesso a suprimentos básicos e serviços médicos essenciais. Além da faixa de Gaza, Israel também conduziu operações contra o Hezbollah no Líbano, mirando posições estratégicas do grupo. Essas ações levaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas, aumentando ainda mais as tensões na região. As operações se concentraram em alvos que Israel afirma serem usados para armazenar armas e coordenar atividades terroristas. Na Cisjordânia, ataques de militantes palestinos têm resultado em fatalidades entre civis israelenses. Em uma das ações recentes, terroristas abriram fogo contra veículos, matando 3 pessoas e ferindo outras 8. Esses incidentes aumentaram a sensação de insegurança e intensificaram os confrontos entre israelenses e palestinos. A escalada de violência não se limita a ataques diretos. Israel acusa grupos armados na região de utilizar infraestrutura civil para atividades militares, dificultando a distinção entre combatentes e civis. Por outro lado, organizações humanitárias alertam para o impacto devastador dos bombardeios sobre a população civil, com muitas famílias enfrentando deslocamentos forçados e dificuldades para obter água, alimentos e abrigo. A tensão entre Israel e seus adversários, como o Hamas e o Hezbollah, reflete uma rivalidade histórica que envolve questões territoriais, ideológicas e de segurança regional. Apesar das repetidas tentativas de mediação internacional, o ciclo de ataques e represálias continua a desafiar qualquer perspectiva de solução pacífica no curto prazo. Israel tem utilizado tecnologia militar avançada para conduzir essas operações, incluindo drones e mísseis guiados, enquanto seus adversários recorrem a táticas assimétricas, como o uso de túneis e lançamento de foguetes. As consequências desses conflitos vão além das fronteiras da região, com impactos políticos e econômicos globais. O apoio de potências internacionais a ambos os lados alimenta a continuidade dos confrontos e dificulta a implementação de medidas que promovam a estabilidade. Enquanto isso, civis permanecem no centro dessa crise, enfrentando desafios diários para sobreviver em meio à violência e à instabilidade. Israel intensificou suas operações militares nas últimas semanas, focando em alvos estratégicos considerados ameaças diretas à sua segurança. Essas ações refletem a complexidade do cenário político e militar na região, onde rivalidades históricas e disputas territoriais continuam alimentando ciclos de violência. Os ataques realizados incluem bombardeios a instalações militares suspeitas de armazenar armamentos avançados, intercepção de carregamentos de armas
e operações aéreas de precisão. As ações israelenses também destacam o uso de tecnologia militar sofisticada, como drones e aviões de combate stealth, para evitar detecção e garantir ataques precisos. A capacidade de Israel de realizar operações complexas, muitas vezes em território adversário, demonstra um alto nível de coordenação entre inteligência, forças aéreas e unidades terrestres. Essas operações não apenas enfraquecem as capacidades militares de seus oponentes, mas também enviam mensagens claras sobre a prontidão de Israel em responder a ameaças percebidas. Por outro lado, o impacto sobre as populações civis tem sido devastador. Em Gaza, famílias enfrentam dificuldades extremas, como escassez de alimentos, água e medicamentos. A infraestrutura da região, já frágil devido a anos de conflito, sofre danos adicionais a cada nova onda de ataques. Hospitais e escolas frequentemente operam além de sua capacidade e o acesso à energia elétrica é limitado, agravando as condições de vida. A resposta de grupos armados ao redor da região tem variado de contra-ataques diretos a tentativas de lançar foguetes contra cidades israelenses. Embora a maioria desses ataques seja interceptada pelo sistema de defesa Iron Dome, o sentimento de insegurança entre os israelenses aumenta, especialmente nas áreas próximas às fronteiras. Além disso, grupos como o Hezbollah têm reforçado suas posições no Líbano, alimentando receios de que o conflito possa se expandir para outras fronteiras. Os esforços diplomáticos para reduzir as tensões têm encontrado obstáculos significativos. Israel afirma que suas ações são defensivas e visam prevenir ataques futuros, enquanto países aliados pedem moderação, reconhecendo os desafios de se lidar com ameaças assimétricas. Paralelamente, nações como Irã e Síria condenam as operações israelenses, classificando-as como violações da soberania e justificando seus próprios esforços para fortalecer alianças militares regionais. Esse ambiente de tensão constante alimenta a possibilidade de uma escalada ainda maior, especialmente se houver retaliações inesperadas ou mudanças no equilíbrio de poder. A comunidade internacional segue dividida sobre como abordar o conflito,